Chegamos à 6ª edição do Vitoriosa Debate e hoje nós falaremos sobre analfabetismo. Para você ter ideia, para você de casa, que agora recebe, através da sua afiliada do SBT, a TV Vitoriosa, o programa Vitoriosa Debate, na região sudeste, onde nós estamos inseridos, o índice de analfabetismo chega a 5,5%. Na região sul do país, 5,1%. Na região centro-oeste, 7,2%. Na região norte, esse índice, ele chega a 11,2%. E na região nordeste, ele chega a 19,1%. E qual será o índice de analfabetismo no Triângulo Mineiro, onde nós residimos? Na cidade de Uberlândia, na cidade de Itiutaba, de Araguari, na cidade onde você reside. Para falarmos sobre esta questão, sobre a questão do analfabetismo no Brasil, nós temos a oportunidade de receber aqui a Eliane Santa Cecília, psicopedagoga. Bom dia. Prazer te receber aqui. Prazer. Estar aqui. Prazer em receber também a Ana Beatriz. Ela é assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Uberlândia. Da Educação da cidade de Uberlândia. Aqui do meu lado eu tenho a Sandra Giroldo. Ela é também uma profissional da área, ela é assessora, correto? Pedagoga, pela Superintendência Regional de Ensino da cidade de Uberlândia. Prazer te receber aqui, Sandra. E nós temos o professor Neivaldo, vereador e professor. Sabe bem falar aí sobre aquilo que é inerente à questão do analfabetismo. Eu começo o programa de hoje te chamando a atenção o seguinte: você sabe qual que é a realidade na cidade de Uberlândia? Qual que é essa realidade, Ana Beatriz? Olha, hoje nós temos em Uberlândia cerca de 17,9% de analfabetos. Mas mesmo com esse número tão elevado, nós ainda estamos em situação melhor do que o Estado e que o Brasil. É verdade, até porque nós temos órgãos internacionais que preconizam que até o ano de 2015 nós devemos chegar aí ao patamar de 6,5%. E o Brasil não está dando conta. No seu ponto de vista, por que ele não está conseguindo, Eliane? Então, na verdade, são vários os fatores que nós precisamos de ressaltar. O primeiro deles é buscar esse aluno. Não é só através de cartazes, de escolas, porque esse aluno ele não lê. Então, ele precisa de ser buscado, ele precisa de ser trazido para dentro da escola para que ele possa trabalhar, estudar. Outra questão importantíssima é a questão dele ter essa disponibilidade, porque normalmente o analfabeto, ele não é o analfabeto porque ele quis, e sim por situações econômicas, ou situações sociais, ou falta de oportunidades mesmo. E a outra questão que é importantíssima é a adequação dos programas de ensino para o adulto e não infantilizar uma metodologia em relação a alfabetizar o adulto. Olha, inclusive, durante a semana, nossa reportagem esteve presente em várias localidades do Triângulo Mineiro, em várias escolas, onde, por exemplo, são empregados programas municipais de erradicação do analfabetismo. E o que nós constatamos? Nós constatamos o seguinte, que há dois tipos de analfabetos no país. É aquele que não sabe ler e escrever de espécie alguma. E existe aquele que é analfabeto funcional. Agora, o analfabeto funcional é aquele que deixou a escola, é aquele que é contado também, faz parte do índice de evasão escolar. No seu ponto de vista, Sandra Giroldo, por que tamanha evasão escolar se nós temos uma propaganda fantástica acerca da educação e acerca das escolas, das instituições? Bom, no meu ponto de vista, essa evasão escolar, ela se dá realmente a essa dificuldade que esse aluno tende a, como a colega colocou, a ir para as escolas, certo? E nesse ir para as escolas também nós temos a rede estadual, o governo, ele desde 2003, ele faz um trabalho com esse plano de intervenção pedagógica dentro da escola, que ele busca realmente alfabetizar no tempo certo essa criança para não acontecer essa evasão, porque as dificuldades são tantas, são tamanhas, que esse aluno, a hora que ele chega no ensino médio, ele já está desanimado com tanta reprovação, com tantas dificuldades, e então ele não segue adiante o trabalho dele, o estudo dele. Então, o alfabetizar no tempo certo,
né? Desde 2007 que a gente vem com esse plano de intervenção pedagógica justamente para não acontecer essa evasão, né? Correto. Eu concordo plenamente em grau e gênero com você. Agora, professor Nivaldo, além de ser professor e educador, você conhece as duas realidades, né? O de políticas públicas na área de educação. Você é professor, sabe a vivência da sala de aula e é um legislador na cidade de Uberlândia, um vereador. Parem um pouquinho. A propaganda que nós vemos na televisão, do governo federal, do governo estadual, pela propaganda que nós enxergamos, está tudo bem, está tudo bonitinho. Mas essa não é a realidade nem do professor nem do aluno. Primeiro, colocando a nível federal, pelos índices, pelos dados, pelas pesquisas, pelo IBGE, nós temos realmente diminuído o analfabetismo, nós temos aumentado a permanência dos alunos nas escolas, nós temos aumentado o número de alunos na escola desde a creche até o ensino médio, mas realmente ainda tem o que se fazer. Primeiro, eu acho que a questão do formato da escola, né? A escola não mudou o seu formato. Desde no nosso período, né? O meu, o seu, na escola até hoje, o formato da escola continua o mesmo, não dando conta da realidade atual, né? Isso dificulta a permanência do aluno, né? Qual é o aluno que eu estou recebendo na escola, né? O que eu estou oferecendo a este aluno? Essa é uma questão. Outra questão, eu acho que nós temos que olhar o todo, né? A educação, nós temos que vê-la de forma sistêmica, desde a creche até o ensino superior. Não dá para nós ficarmos compartimentando a educação. Vamos olhar aqui a educação, a alfabetização, vamos olhar agora o ensino médio. Não, a educação tem que ser olhada de forma sistêmica. E para finalizar essa primeira parte, eu acho que nós temos o que leva ao aluno sair, o que leva ao analfabetismo, nós temos que olhar a nossa realidade na escola. E aí eu vejo alguns problemas. Primeiro, em todos os níveis, federal, estadual e o municipal. Correto. A formação do profissional. Qual que é a formação que está sendo dada ao profissional de educação? É verdade. Segundo, a valorização desse profissional, não nessa ordem, né, mas a valorização. Mas você já vem falar de salário, né? Não é só o salário, né, mas se não houver valorização desse profissional, nós não avançamos na educação. Se tem essa questão dentro da sala de aula, olha só, nossas equipes de reportagens em todo o Triângulo Mineiro, nós fomos de perto conhecer essa realidade na sala de aula, por parte do professor, por parte do aluno e das famílias que sofreram tanto por falta de um ensino adequado que deveria ter sido gerado na fase infantil. Agora, quais são os números? Qual a realidade? O que fazer? Veja a matéria e fique por dentro. 604.013 habitantes. Essa é a população de Uberlândia, de acordo com o censo realizado em 2010 pelo IBGE. Dos 478.424 habitantes com mais de 15 anos na cidade, 3,8% não sabem nem ler nem escrever. A taxa está mais baixa do que a média estabelecida pela Unesco para que o Brasil atinja até 2015, que é de 6,7%. A média de Uberlândia também está abaixo das médias nacional e estadual. Contudo, ainda há muito o que se fazer. Léo Soares. Vinícius Lemos, não dá para aceitar que pessoas ainda tenham dificuldades de acesso a uma alfabetização de qualidade. Entre a população acima dos 15 anos de idade, recorte de faixa etária considerada ideal pelos especialistas para a análise do índice de analfabetismo, 9,6% da população declarou ser analfabeta no país. Em Minas Gerais, a taxa verificada ficou em 7,66%. No censo do ano 2000, a taxa nacional ficou em 12,9% e a estadual em 10,9%. Para o censo, é considerado analfabeto aquele que não consegue ler e nem escrever um bilhete. Fernando Souza.
Léo, a Prefeitura Municipal de Uberlândia mantém um projeto para o combate ao analfabetismo criado em 1989. É o Programa Municipal de Educação de Adultos. Um dos grandes desafios para se erradicar o problema em Uberlândia tem a ver com a quantidade de pessoas que sempre chega à cidade, segundo a Secretaria Municipal de Educação. São mais de 860 alunos matriculados, 80% seriam de outras cidades. 47 turmas estão inscritas neste semestre para este projeto. É o Programa de Educação de Adultos. Mas existe outro problema, viu, Tânia Costa? Fernando, é a taxa de evasão. No segundo semestre de 2010, por exemplo, ela foi de quase 20%. Dos 782 alunos matriculados no início do período letivo, 148 não concluíram. O cansaço e o tempo em sala de aula são apontados como grandes dificultores. Também imagine só, o trabalhador enfrenta a jornada pesada de trabalho durante todo o dia e depois tem que ir para a sala de aula. É preciso muito esforço. E eu conheço bem essa realidade porque uma das minhas formações é na área do magistério. E eu trabalhei com alunos na alfabetização ali na região do Grande São Jorge. Conheço bem o esforço de muitos. Mas os problemas não param por aí. Carlos e Lela. Tânia, a formação de professores ainda é voltada para a alfabetização de crianças. E não há o preparo que seria o ideal para ensinar adultos. As metodologias como o jovem e o adulto aprendem são muito diferentes das crianças. Eles já estão inseridos numa cultura, eles têm histórias de vidas e necessidades formativas muito diferentes do que as crianças apresentam. A linha mestra do trabalho de alfabetização está nos conceitos do teórico da educação Paulo Freire. É preciso estimular pesquisas que produzam e analisam dados relacionados à educação de jovens e adultos, além de ampliar os investimentos na formação continuada. É preciso estimular os professores para trabalhar na educação de jovens e adultos. A repórter Renata Tavares traz agora um dado curioso. Que dado é esse, Renata? Carlos Vilela, e o nosso dado está relacionado à faixa etária dos estudantes. 28% deles têm mais de 60 anos de idade e passaram mais de 10 anos fora da escola. E um dado importante que nós temos é que 36% do total de estudantes estão fora da escola há mais de 20 anos. É com você, Antônio Pimenta. Obrigado, Renata, e aos demais colegas da TV Vitoriosa por tantas informações tão valiosas. Ana Beatriz, quero começar falando contigo depois dessa matéria. A Ana Beatriz, ela teve o cuidado de trazer um mapa onde a cidade de Uberlândia foi 100% mapeada, se possível. Tem como? Na câmera de Alex Oliveiras, a gente dá um close aqui. Toda a cidade foi mapeada. Olha que bacana. Toda a cidade. A área oeste, a área norte aqui em cima, a área central, sul e leste. Qual que é a área mais afetada, onde nós temos mais problema, Ana Beatriz, com analfabetismo? A área leste. A área leste, onde nós temos a maior parte de analfabetos. Agora, a Secretaria Municipal de Educação, hoje nós estamos com 50 turmas do PMEA, que é o Programa Municipal de Educação de Adultos. Nós estamos hoje com 990 alunos matriculados no PMEA. Então, é um número significante. E nós temos salas que vai na empresas, nos CEAs, no SESEC, nas escolas municipais. Então, quem tiver interesse de procurar uma turma de jovem e adulto, pode procurar a escola municipal mais próxima. Eu achei um dado importante que nos foi passado através dos nossos colegas nessa reportagem, Ana, que mostrou o seguinte: nós temos uma preparação para nós formarmos jovens estudantes, crianças, mas nós não nos preparamos tão bem assim para ensinar o adulto, no momento que ele acorda para a realidade do seguinte: poxa vida, esse estudo está me fazendo falta, eu quero voltar para a sala de aula. Ou melhor, eu quero pela primeira vez frequentar uma sala de aula. Agora, o que fazer, o que o município está fazendo para qualificar o profissional para receber esse aluno adulto? Os professores do PMEA, eles passam por uma capacitação no CEMEP. Todos eles, semanalmente, têm um trabalho com a coordenadora do PMEA, que é a Viviane, e eles preparam a aula de acordo com a faixa etária. Realmente não é uma educação infantilizada, não. É específico para trabalhar com adulto. Todos os nossos professores do PMEA passam por essa formação. Aqui todos já ouviram falar sobre o EJA, Ensino para Jovens e Adultos. É um programa fantástico.
Como ele funciona? Ele realmente é eficaz para trazer a pessoa adulta para a sala de aula? Nós fomos conhecer sobre este procedimento na cidade de Araguari. Veja as informações. A frase na parede desta escola em Uberlândia faz toda a diferença para muita gente. Sejam bem-vindos. Olha o Sebastião aí, gente. Ele tem 68 anos de idade e cursa a 4ª série do ensino fundamental. Ele e a esposa. Ô, seu Sebastião, cadê a digníssima? Ela não está vindo porque ela não está podendo mesmo, né? Arrumou um problema na coluna, está sem poder andar, mas ela não sabia nada. Com quem que o senhor aprendeu a escrever? Olha a letra do seu Sebastião aqui. Nesta sala de aula está sendo empregado o PMEA, Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo. Está ajudando pessoas como a Patrícia. Hoje, ela tem 48 anos. O acesso que teve à escola foi mínimo. Eu aprendi a ler e a escrever. Eu tinha mais ou menos a idade de 9 para 10 anos quando eu consegui ir para a escola. Era um fundo de quintal, era uma professora assim da minha cor, mas ela foi uma mãe para mim, porque ela me ensinou a ler e a escrever. Ela era meio rude, né? Cada um tem um motivo próprio para ter deixado os estudos. Seu Milton nos contou que a morte do pai, a mudança da família de uma localidade para outra, o limitou. Mas agora, aos 62 anos de idade, voltou à sala de aula, sem muita instrução. Olha o currículo dele, imagine, se tivesse estudado. Eu corto frieira, eu entendo de pasto, eu entendo de jogar um calcário, um adubo na terra, para formar a terra, para fazer o pasto, entendeu? Eu vou na cidade cortar guia, eu faço tudo, entendeu? Gerente geral. Depois que voltou para a escola, escreveu alguma carta de amor para a esposa? Não, de vez em quando eu faço as poesias para ela, ela acha graça. E pelo sorriso ela gostou. Gosta. O Erivaldo representa um grupo de pessoas que tem 2 identidades. Eu explico. A primeira identidade, que traz como assinatura a marca da impressão digital do dedo polegar. Mas, depois que aprendeu a ler e escrever, tendo voltado para a sala de aula, assina com o próprio punho o nome completo. Erivaldo, fez muita diferença na sua vida essa conquista? Fez. Porque quando eu ia para os cantos, eu ficava até com vergonha de coisar, que eu não sabia assinar, eu ficava com vergonha dos portais olhando eu pôr o dedo, e agora eu vou no canto, assino normal e não tenho vergonha nenhuma. Ivete é professora. Ela conta que tem sim diferença entre alfabetizar crianças e adultos, mas garante, a satisfação é enorme. Porque atender esse adulto, né, que teve esse prejuízo, entre aspas, né, desse tempo, e conseguir ainda dar a ele o que ele veio buscar, quer dizer, o ensinamento, né, o conhecimento, é muito gratificante. Olha que bacana. Professor Neivaldo, você que está sempre lidando com a educação no dia a dia. Você gostou do seu Manuel? Voltou para a sala de aula, aprendeu a ler e escrever, está fazendo poema para a esposa. Já pensou você fazendo parte disso? Com certeza. E agora, a grande preocupação em relação a isso é aquilo que você disse. Há um número de pessoas que vão para esse tipo de formação, mas desistem. Que eu volto com aquela questão de respeitar a realidade. Uberlândia precisa ter um plano municipal de educação. É a única cidade com o tamanho de Uberlândia que não tem um plano municipal de educação. Uberlândia não tem sistema municipal de educação. É a única cidade com porte de Uberlândia que não tem sistema municipal. Quando criaram o sistema municipal, para ter mais autonomia e trabalhar melhor essas questões, para que nós tenhamos não só o seu Antônio, mas outras pessoas com acesso à alfabetização. Agora, eu quero falar para você de casa. Você viu na matéria a imagem de um jovem do cabelinho espetado que representa bem essa geração? Olha só, no meu ponto de vista, viu, Eliane Santa Cecília? Eu vi aquele jovem, achei bacana, ele tem 16 anos de idade, ele voltou para a sala de aula e ele me disse o seguinte: olha, Pimenta, meu pai abriu uma oficina. E aí eu achei mais importante trabalhar e ganhar dinheiro com meu pai do que estudar. Falei, e aí? Ele falou, e aí? E aí que eu aprendi o seguinte: eu trabalho e ganho dinheiro, mas se eu não tenho um bom ensino, eu não sei como administrar esse dinheiro. E ajudou a namorada dele, que o ajudou a voltar para a sala de aula. Bacana. Mas o Fernando é retrato de muitos outros jovens nessa faixa etária que desistiram da escola. Por que eles desistem assim tão rápido? Então, na verdade, eu acredito que não tem, assim, programas que atendam diretamente grupos específicos desses alunos. Então, eu até estava comentando antes da gente entrar para fazer as filmagens. Por exemplo, em época de safra, né?
Os alunos, às vezes, desistem de ir para a escola porque precisam de pré-colheita. Então, determinadas situações, determinadas épocas, por exemplo, de algumas comemorações na cidade, eles faltam às aulas, não porque querem, mas porque vão trabalhar para ajudar socialmente em casa. Então, na verdade, quando eu coloco de ter políticas públicas, concordando com o professor Neivaldo, com um programa sistêmico de educação, ele vai desde atender as crianças, como a pedagoga diz, para não chegar ao analfabetismo. Segundo, ter essa formação de educador, mas uma formação ligada ao adulto. Porque não basta só não ser infantilizado, mas um material específico para esse adulto. Então, por exemplo, como a pessoa responsável por esse VT, e ficou maravilhoso, é emocionante ver uma pessoa dessa falar, como que eu vou trabalhar o pato nada com uma pessoa como essa, né? Com outro aluno, Fernando, interessado na mecânica do pai. Por que não trazer a questão do negócio para dentro da sala de aula? E essa é uma política que foi adotada há muito tempo, inclusive por Paulo Freire, né? Sim. Então, eu falo, hoje a gente tem que associar pedagogia da presença, pedagogia do amor, pedagogia da competência, mas lembrando em todos esses aspectos. Eu preciso de tirar a minha criança da rua, colocar a minha criança na escola, trabalhar com meus professores, ter uma formação continuada e não inicial com esse professor, manter esse aluno na escola e mesmo depois, quando ele vem mais tarde, 10 anos depois, 20 anos depois, saber buscar, talvez até de um educador social, poderíamos chamar assim, como que eu vou manter esse aluno aqui dentro dessa classe? Ok. Muito obrigado, Ana Berta. Muito obrigado, Eliane Santa Cecília. Olha só, para você que concluiu seus estudos, parabéns para você. E você que saiu da sala de aula na 4ª série, no 9º período, nem concluiu o 2º grau. Por quê? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos apresentar mais informações para te incentivar a retomar a tua vida, a retomar teus estudos. Rapidinho a gente volta.